Meus irmãos, boa noite. Estamos aqui para mais uma conversa. Espero que todos estejam sintonizados com o Mestre Jesus, para que assim tenhamos a facilidade do aprendizado, a facilidade das novas experiências, para facilitar também o nosso caminho aqui na Terra. Que o Mestre Jesus e todos os seus mensageiros possam estar conosco, nos iluminando e traduzindo com clareza as ideias que eles nos deixaram para nos ajudar. Que assim seja, graças a Deus. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez aqui. Espero que desculpem qualquer falha, né? Não temos muita experiência com as gravações, mas vamos fazer o possível. E nós vamos começar essa nossa conversa falando sobre o Evangelho de Jesus, mais especificamente Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28, que conta o episódio da mulher cananeia. Os cananeus eram fenícios, né? Estavam a Fenícia e tinham um problema já antigo, antes de Jesus, entre esses povos, porque houve um acordo entre os hebreus e os fenícios para uma troca de mercadorias e pessoal de trabalho. Esse acordo foi selado com um casamento entre as duas nações, e esse casamento fez com que a princesa fenícia, que se casou com o hebreu, levasse para lá o culto a Baal. E os hebreus eram monoteístas, e, portanto, houve um choque, né, de religião, de práticas religiosas e de fé e tudo mais, né, e costumes. Então, eles tinham os cananeus como estrangeiros, né, não eram bem-vindos junto ao povo judeu. Então, quando Jesus se pôs a caminho para Tiro, que era um porto, né, na beira-mar, e era na Fenícia, foi com seus discípulos, ia a Tiro e Sidom. E uma mulher cananeia saiu a gritar atrás dele: Senhor, filho de Davi, cura minha filha que está possessa por um demônio. E ela insistia naquela gritaria atrás dele e ele não deu confiança. E aí os discípulos que estavam acompanhando ele ficaram incomodados, porque afinal das contas era uma estrangeira, né, até mal vista entre os pares ali, gritando atrás deles, né? Então falaram com Jesus: Jesus, despacha essa estrangeira, ela vem gritando atrás de nós há muito tempo. E ele continuou andando, e ela insistindo naquela súplica. E aí ele se volta para ela e fala: olha, não é justo que se tire o pão da boca dos filhos para dá-lo aos cães. E ela, num ato de humildade, respondeu: mas, Senhor, até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus então falou: mulher, é grande a sua fé, sua filha está curada, vai, segue. O que a gente quer? Essa passagem dá um monte de palestras, né? Porque tem vários aspectos aí para se notar. Mas o que a gente vai se deter é no fato do amor maternal. O que moveu essa mulher a buscar um estrangeiro de um povo que os repelia, humilhar-se, implorar, ser mal olhada e assim mesmo insistir? O que levou essa mulher a tamanho amor? Porque a filha dela estava possessa. Para ela, nada mais existia a não ser a necessidade de curar a filha. E Jesus foi pronto para atendê-la nesse quesito, que foi o amor maternal. Outra coisa que nós podemos lembrar, para ser mais atuais, é quando há algum problema nos presídios, nas casas de detenção. O que acontece ali fora? Raramente se vêem outras pessoas aos gritos, chorando e implorando que não sejam as mães. Para as mães, aqueles filhos que estão ali não são criminosos, malfeitores, delinquentes, traficantes, drogados. São bebês que um dia elas acalentaram, que um dia elas amamentaram, olhando para eles e desejando o melhor, pensando no futuro cheio de sucesso. E de repente se veem ali, naquela condição. Elas não perdem a esperança,
elas ainda acham que eles vão sair dali e vão se recuperar, porque é esse o desejo delas. Elas querem o melhor sempre para os seus filhos, em quaisquer circunstâncias. O que é isso? É o amor materno. E para falar de amor materno, nós vamos falar de alguns textos, né, já lidos e falados e comentados sobre esse assunto. Se fala muito do amor instintivo. Quer dizer, os animais também, as fêmeas amam suas crias. Então, isso não é uma coisa que é só do ser humano, né? Não é só da mulher. Isso é instintivo, já vem com a gente. Né? Então, assim, não é uma coisa que a gente precisa trabalhar, já vem. Será que é assim? Sim, as fêmeas têm um grande apego aos seus filhotes, né? Se uma cachorrinha der cria, raramente você consegue chegar perto dela, a não ser que você seja o cuidador e ela seja muito mansinha, para você chegar e tocar no filhote dela, porque ela avança mesmo. Isso nós estamos falando do animal doméstico, a gatinha, o cachorrinho, os animais selvagens, então não chega mesmo. Só que tem um detalhe, esse apego todo é só até a fase deles andarem sozinhos. Quando desmama, cada um vai para o seu canto. E, inclusive, eles formam novas famílias até com os próprios filhos. Então, esse amor é instintivo, não chega a ser um amor. É um instinto de preservação da espécie. Nós, seres humanos, somos providos de razão, de raciocínio. Então, nossa situação vai além do instinto. Né? Ela tem também o sentimento, ela tem também o raciocínio, apropriando-se desses fatores. Fala-se também no amor ensinado. Né? Tem uma equipe, né, de psicólogos e seus seguidores que defendem o amor ensinado, né, que seria o complexo da Cinderela, porque desde bebês começa-se a diferenciar o homem da menina, o menino da menina, né, dando para a menina bonequinhas, ensinando a arrumar a casinha, limpar a casinha, brincar de casinha, trocar a fraldinha do bebê, acalentar o bebê. Então dizem, né, algumas lenhas, não são todas, que isso aí já vai incutindo na mulher essa sensação de maternidade, de ser obrigada a ter essa ternura, esse cuidado para com aqueles que dependem dela. E tem também aquele amor direcionado, que é só para os meus. Os meus eu cuido, eu protejo. Ai, se mexer com os meus, os outros, né? A história da farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, se tiver pouco, primeiro os meus e depois os dos outros. Né? Então, os meus são perfeitos, os meus não brigam na rua, os outros é que provocam ele, e por aí afora vai, isso já é de mais conhecido de todos nós, né? E até nós já acho que superamos essa fase, né? Nós todos já estamos com outra ideia a respeito da educação de filhos, da participação da vida dos pais, da ação dos pais na vida dos filhos. Mas o que a gente quer falar mesmo aqui hoje é do amor sublimado, porque esse é o amor que todos nós buscamos e exercitamos para chegar nele. E para citar esse assunto do amor sublimado, a gente pode começar com os fatos narrados no livro Nosso Lar, do André Luiz. Esses livros que eu vou citar aqui são todos de fácil leitura e fácil também de adquirir nas livrarias ou via internet, para que aproveitemos esses dias, né, que estamos em isolamento e possamos ler ou reler, observar novos fatos dentro desses livros. Então, nesse livro Nosso Lar, nós temos dois fatos assim que eu marquei, né, relacionado ao amor sublimado. Um, do próprio André Luiz descrevendo a situação dele no mundo espiritual, né, que chegou lá, ele foi um médico na Terra, auxiliou algumas pessoas fazendo atendimento gratuitos em seu consultório, mas acabou falecendo por viciações pequenas, segundo ele, né? O tal do beber socialmente, que gerou a ele um câncer no intestino, e ele comparece ao mundo espiritual acusado de suicídio. Era um suicídio indireto. E é perseguido por isso, né? E se coloca em grande sofrimento por muitos anos nas zonas umbralinas. Então, a mãe dele, que já estava desencarnada, estava o tempo todo ali cuidando dele, mas ele não via, porque ele estava absorto na revolta. Então, quando ele se cansa e faz uma prece, ela imediatamente surge diante dele
para auxiliá-lo. E dali ele é levado para um local onde ele começa a entender o processo e a se recuperar. Só que ela não faz esse atendimento assim, vem cá, meu filhote, pode chorar no colo da mamãe, não. Ela afaga, ouve as súplicas dele e fala, chega de queixumes. Isso não vai diminuir o seu sofrimento. Vamos ao trabalho para recuperar as suas ações. Então, ela é uma mãe amorosa, mas tem um amor sublimado. Ela sabe que não é afagando o seu filho simplesmente que vai torná-lo uma pessoa de bem, que vai fazê-lo feliz, mas dando a ele as chances de corrigir-se e auxiliando para que isso aconteça. E mais na frente, ela faz um ato mais altruísta ainda, que aí ele passa a ter toda uma redireção na sua vida e passa a auxiliar, e é sempre acompanhado por ela. E chega um momento em que ela avisa para ele que vai reencarnar, porque ela precisa ajudar o pai dele. E ele fica meio contrariado. Ele fala assim, mãe, você não precisa fazer isso, você pode ajudá-lo daqui mesmo, é uma coisa muito perigosa, não há necessidade. E ela explica, não, eu preciso fazer isso. Por que ela precisava ajudar o pai dele? Porque o pai dele aqui na Terra não tinha tido lá uma vida muito correta em termos de vida familiar. Ele havia tido outros compromissos fora do lar, tinha desviado, né, algumas senhoras da sua rota de evolução na prática do sexo desregrado, e essas senhoras perseguiam a ele lá no plano espiritual, cobravam dele uma atitude que ele não teve aqui na Terra, e isso o atormentava muito. Então ela, numa atitude altruísta, resolve reencarnar e ser mãe dos três, do ex-marido, né, do falecido marido, e das duas mulheres que haviam sido comparsas dele aqui na Terra, no campo do sexo desregrado. Então, o André Luiz acha isso um absurdo, né? Porque ele sabia das dificuldades que teria para reeducar essas almas e do risco que ela corria já, uma pessoa sem nenhum compromisso com dívidas, né? Mas ela se impõe essa condição já de alma sublimada, sabendo que só assim ela conseguiria reencarnar e redirecionar a vida desses espíritos. Então ela insiste e vem para a encarnação. Essas ações são de almas sublimadas, é um amor sublimado. Você não tem obrigação, mas você tem a devoção, o carinho por aquelas pessoas da convivência. E outro exemplo que a gente pode citar também da obra de André Luiz, já nos Missionários, no livro Ação e Reação, é o caso de Alzira. Quem já leu esse livro, quem não leu, é um livro ótimo, pode ler. Eles não são livros grossos, não, são livros de fácil leitura. Havia uma família, né, o Antônio, com a Alzira, que era sua mulher, e ele tinha 2 irmãos mais novos. Houve o falecimento do pai, então havia que fazer a partilha da fazenda. E ele ficou de olho grande na parte dos irmãos e toma uma atitude nefasta. Coloca os irmãos num barco, embebeda-os, e mais lá no meio do lago, esse barco vira e eles morrem afogados, porque estavam bêbados. E aí apareceu um acidente e ele ficou com a fazenda que pertencia aos 3. Bom, esses irmãos, logicamente, desencarnaram uma situação muito difícil e não saíram da casa. Ali ficaram atormentando até levar a Alzira à morte, porque ela acabou sendo vítima de uma obsessão tenaz e acaba caindo no mesmo lago e ali, através de um suicídio, né, ela desencarna. Antônio Olímpio fica desesperado, sem a mulher que era o apoio dele, e continua sob a perseguição desses irmãos que ele havia assassinado. Bem, Alzira, chegando ao mundo espiritual, teve as atenuantes do estado em que ela se encontrava, se refez e assistiu toda a cena do plano espiritual, né? A perseguição ao marido e, logicamente, ao filho que morava na mesma casa. Então, ela também, numa atitude de muito amor, resolveu que ela ia reencarnar e receber novamente aqueles 3 personagens, porque nessas alturas o marido dela também desencarnou sob a perseguição desses irmãos. E ela ia recebê-los, os 3 novamente, como filhos para reeducá-los. Então, uma pessoa que já tinha saído daquele compromisso, ela volta e vai de novo enfrentar a reeducação desses espíritos.
é uma atitude de um amor sublimado, porque ela não era obrigada a fazer isso, ela não foi convocada a fazer isso. Ela aceitou essa incumbência de uma forma espontânea e valorosa. E depois nós temos também o caso de Dona Isabel, que está no livro Os Mensageiros. O caso de Dona Isabel, ela era casada, tinha uma casa muito humilde, eles eram muito pobres e tinha 3 filhos. O marido dela separa um dos cômodos da casa para fazer palestras, orações, culto do evangelho no lar, mas ele desencarna. E o processo de desencarne dele gerou mais penúria para a família, né? Porque ele ajudava nas despesas da casa. Então, as coisas foram ficando mais difíceis. E eles ficaram com dificuldades, inclusive, de alimentação. Eles se alimentavam uma vez só por dia. Então, as filhas, que já eram mais afeitas a esse trabalho, continuaram as tarefas, porque ela continuou as palestras, o culto, o atendimento naquele espaço. Mas o filho se queixava. Dizia, não é possível, mãe. O fulano, vizinho nosso, come 5 vezes por dia. Eu perguntava, mas não tem importância, uma vez está bom para nós, ninguém aqui está com inanição, todos estão bem, nós estamos com saúde, né? Então não há por que se queixar. Mas ele continuava insistindo. E ele queria que ela alugasse aquele espaço. E ela então tem uma atitude com ele, ela fala, olha, nós não estamos aqui num jardim de infância, nós estamos aqui para novos aprendizados e temos que passar pelas nossas dificuldades que nos foram colocadas como forma de nós resgatarmos o nosso passado e empreendermos a nossa nova vida. E ele continua insistindo, e aí ela é severa com ele. Ela fala, olha, se você continuar insistindo, você vai ser castigado, porque eu não sou mãe para deixar os meus filhos se perderem no caminho. Então nós estamos vendo aí a dosagem entre o amor e a severidade. E aí, nesse item, né, a gente quer lembrar desse livro Espírito da Verdade, que Emmanuel cita o seguinte, que é uma recomendação para as mães, e que nós somos capazes de fazer isso. Todos nós que temos uma família somos capazes de entender isso. Dosa o sal da energia e o mel da brandura nos condimentos da educação. É interessante que quando eu li isso daqui, eu me lembrei, eu não sou exímia cozinheira não, aliás, mas eu aprendi que para realçar os sabores do doce, a gente põe uma pitadinha de sal. E para realçar os sabores do salgado, em alguns casos, a gente põe uma pitadinha de açúcar, assim para dourar o frango, para fazer alguma coisa, para fazer as coisas que levam massa de tomate, põe uma pitadinha de açúcar para tirar a acidez. Então, aí eu me lembrei disso e falei, gente, é exatamente assim com os filhos. Dosa o sal da energia e o mel da brandura. A gente pode educar, e já houve uma palestra muito boa aqui anteriormente, falando sobre a educação dos filhos, sem espancamentos, sem agressividade, sem xingamentos, mas com severidade, mantendo a palavra quando ela é dada de forma de boa argumentação. Então não é porque eu quero que seja assim, mas é porque, olha, tem que ser assim por isso, isso, isso. O que nós podemos negociar para que nós dois fiquemos satisfeitos nesse intento, nessa situação? Então, essa forma de dosar o sal e o mel ali, para que a gente possa criar um homem de bem, é muito interessante. E esse livro, Espírito da Verdade, vem nos dizer sobre isso. E aqui nesse outro forma de amor ainda, eu gostaria de falar das mães adotivas. A mais simples, né, que a gente conhece mais, é aquela mãe que se candidata a adotar um filho, porque não pôde ter um filho biológico, então entra aí nas listas, né, das adoções. Lógico que isso é uma atitude sublime, né? Feliz daquela que consegue ter essa grandiosidade de espírito de saber que vai pôr na sua família um ser que é criatura divina e que merece todo o amor e respeito. Porque nós, mães biológicas, muitas vezes temos os filhos
por consequência do ato conjugal, né? Às vezes nem esperávamos, nem queríamos tanto naquele momento e acabamos engravidando. Já a mãe adotiva não. Ela sempre está escolhendo, ela sempre está buscando naquele momento e às vezes espera muitos anos. Então, lógico que isso é um amor sublimado. Ela está se candidatando a ser cooperadora do Pai Criador num momento em que ela poderia estar exercitando outros aprendizados sem tanta preocupação que um filho traz. E tem também aquelas mães que não são mães adotivas de um filho só. Uma irmã Dulce, que recentemente foi aí, canonizada pela Igreja Católica como santa, ela ainda tem, né, a creche na Bahia, que abriga muitas crianças, e crianças que estavam abandonadas, e são crianças que, na maioria delas, não são crianças saudáveis, são crianças que têm muitas dificuldades na alimentação, no sono, na saúde, então dá muito trabalho. E também na educação, muitas delas já chegam ali grandinhas com vários vícios, né, da educação, da má formação mental e física, né? E ela, então, teve esse trabalho de amor que encantou a todos, inclusive Divaldo é um grande divulgador da obra dela, porque ele admira muito. E ele também tem uma obra fabulosa, mas nós não vamos falar dele hoje, porque nós não estamos falando de pais, nós estamos falando de mães. Deixa o Divaldo para outro momento, né? Além da irmã Dulce, outra que nós conhecemos também, que é uma mãe adotiva de muitas filhas, é a Maria Teresa de Calcutá. Ela era uma moça de classe média na Índia, que é uma situação muito confortável, porque a Índia tem várias classes sociais, né? Tanto no campo material como no campo religioso, eles são cheios de castas, né? Então, ser da classe média, ter um relativo conforto. Ela estudava, né? Ela morava bem, tinha alimentos, tinha vestimentas, mas ela se comoveu com a situação das meninas abandonadas na rua, sujeitas a prostituir-se, a serem enganadas, a serem levadas para as drogas. E aí ela se comoveu e começou, então, um trabalho de ajuda a essas meninas. E com esse trabalho, ela fez uma grande obra de atendimento, não só aquelas meninas que ela adotava para os cuidados, mas como exemplo para tantas outras pessoas que descobriram o que é que podia ser feito em favor do próximo. Então, essas mães, elas são mães assim de uma grande quantidade de pessoas. E aqui no Brasil nós conhecemos também a dona Zilda Armas, né, que fez um grande trabalho em prol das crianças, né, das crianças abandonadas. Então, tem muito, e eu estou falando de pessoas conhecidas, mas tem muitas mães cristãs desconhecidas que muitas vezes lutam com grande dificuldade e com parcos recursos atendendo as crianças abandonadas. São mães adotivas que merecem toda a nossa consideração, merecem que nós lhes beijemos as mãos, porque são mãos da ternura que educam os filhos de Deus. Então, essas mães, elas nos levam a pensar nos deveres maternais. Quais são os deveres maternais? Né? Vamos, assim, analisar como que nós podemos nos colocar nessa condição de sermos as zeladoras, as babás dos filhos de Deus, as preceptoras dos filhos de Deus. Então, nesse livro Espírito da Verdade, é falado o seguinte: concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Então, a gravidez não é fácil, né? Ela muda todo o nosso organismo e também a nossa psique. E muitas mães têm mais dificuldades na gravidez. O parto é sempre muito doloroso. Mesmo os partos que sejam cesarianas, que sejam com analgesias, é sempre muito doloroso e tem as consequências posteriores, né? Não se recupera saindo do hospital. Por muitos dias vão ficar as consequências. Os primeiros momentos da vida do reencarnante são complicados para a família.
ele também não está adaptado, ele também chora, ele também tem cólicas, e os pais não dormem, é muito confuso. Então, são momentos difíceis, que exigem a devoção afetiva e representam as estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Então, a maternidade é um ministério divino. Então, o dever maternal está exatamente nessa essa proposta que se faz ao Criador de auxiliá-lo na reencarnação. E aí, nesse mesmo livro, ele fala o seguinte: ao filtro de amor que lhe veste do seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Então, quando nós nos candidatamos a ser mães, nós habitamos um planeta de expiação e provas, caminhando para um mundo de regeneração daqui a alguns mil anos, né? Brincadeira, mas vai caminhando. Por isso mesmo, nós recebemos aqui espíritos que estão nos círculos inferiores, né? Os que estão em círculos superiores, eles vêm em missão. E feliz daquela mãe que pode receber um espírito missionário. Ela vai ter muito poucos problemas para educá-lo. Já os espíritos que estão nos círculos inferiores é que são o nosso grande teste maternal, porque nós teremos que reorganizar os pensamentos deles, teremos que dar novas cores ao caráter deles, e isso vai se fazer exatamente nos primeiros anos de vida, quando eles ainda estão maleáveis a novos conhecimentos, quando eles se prontificam a nos auxiliar. Já viu como é que são as crianças pequenas? Eles querem lavar a louça, eles querem lavar o carro, eles querem varrer a casa, eles querem fazer tudo que a gente faz, né? Querem dobrar a roupa, botar na gaveta. Depois, com o passar dos anos, se nós não ensinarmos, não aproveitarmos essa hora, na adolescência é difícil. Por isso é que os nossos deveres maternais têm que ser refletidos, meditados. Como é que eu vou adaptar a minha vida na educação desse ser que não é meu filho, não é minha criação, é filho de Deus, sob a minha guarda. Quais são as características que ele tem? Qual é o caráter dele? Então eu vou ter que observar todas as situações que ele me apresenta. Se forem boas, eu vou ter que incentivar. Se forem ruins, eu vou ter que corrigir. E corrigir com amor. Então, é uma missão muito responsável. E nós só podemos cumpri-la lembrando sempre que acima de nós existe um Pai Criador que zela por seus filhos e que enviou constantemente noções de caminhada no bem para todos nós. Desde antes de Jesus, os vários profetas que vieram, e Jesus, o próprio responsável por essa humanidade que habita a terra, vindo à terra, deixando a boa nova, e os que o seguiram, os apóstolos, os discípulos, e de pontos em pontos, esses que chegam para nos relembrar, né, as noções por ele ensinadas. Então, baseado nisso é que nós vamos ter que educar os nossos filhos. Bom, e aí, por último, eu deixei para falar sobre o amor sublimado, a mãe que é impecável no conceito de todos, Maria de Nazaré. No livro Universo e Vida, o Hernani Santana, o irmão Áureo, né, através da psicografia de Hernani Santana, ele nos fala da mãe Maria como a excelsa advogada de nós na Terra. E ela explica o seguinte: quando a mulher de Zebedeu pediu a Jesus que colocasse os filhos dela, um à sua direita e um à sua esquerda, já que eles eram seguidores do Mestre Jesus, aí ela fala de João e Tiago, né? E ele diz que não, que esse lugar já estava reservado, né? Porque ele explica por que ali, né? Teria que ser alguém que já tivesse realmente abraçado, né, os princípios da evolução espiritual.
E aí esse lugar estava reservado exatamente para João Batista, o precursor, que segundo ali irmão Áureo, é o incumbido da justiça no mundo, e para a Mãe Santíssima, que é a excelsa advogada da humanidade. Então Jesus só decreta alguma lei para a terra depois que o João Batista determinar, mas que passar pelo crivo de Maria Santíssima, que ela vai colocar ali, além da justiça, a misericórdia e a generosidade. E aí eu me lembrei, é uma bonita comparação, né? Porque o que fazem os advogados? Estou falando dos bons advogados, né? Fazem o seguinte, defendem o seu cliente em qualquer circunstância. Se ele é culpado, vai defendê-lo de forma a amenizar a sua prova, o pagamento que ele deverá fazer. Se ele é inocente, vai defendê-lo na forma de tirá-lo daquela situação. Então é isso que Maria faz também. A cada acusação que é feita sobre nós pelos nossos erros, ela vai colocar sim a justiça, mas também a misericórdia e a generosidade. Não é lindo? Eu fiquei muito feliz de saber que Maria cuida de mim, porque dívidas quem não tem, né? E mais à frente ele torna a repetir que ela teve como missão vir de um mundo muito superior, né, não é a Terra, para doar de si as condições para formar o corpo de Jesus, para que ele fizesse presente aqui entre nós na Terra. E mesmo passando por todo o sofrimento que ela sabia que ela ia passar, porque ela tinha noção do que ia acontecer com Jesus, ela não fraquejou em nenhum minuto. Todo o tempo ela esteve ali, naquela sua fortaleza moral, auxiliando. E aí é interessante lembrar desse momento, porque o Divaldo Franco faz uma palestra muito bonita falando da Tamar, a mãe do bom ladrão, o Dimas. E eu me lembrei desse episódio porque ali aos pés da cruz, eles estavam os três crucificados ali, estava Maria, com Maria de Magdala, Joana de Cusa, João Evangelista e outras mulheres, né? E estava também ali aos pés do filho dela, a Tamar. E a Tamar olhava para Maria aos prantos e querendo saber como Maria mantinha aquela docilidade, aquela calma, sabendo da situação do seu filho. Ela quer falar, eu sei que o meu filho, a Tamar dizia, eu sei que meu filho é culpado, mas está doendo muito. Eu queria muito tirá-lo dessa cruz. E olhava para Maria e falava, como você se sente sabendo que seu filho não é o culpado? Então Maria passa ali para ela, naquele momento, uma noção de paz, de resignação diante dos fatos. E isso foi muito bonito. O que é capaz de fazer uma pessoa evoluída, não é? Porque a Tamar podia ter se desesperado, ter tomado uma atitude, né, intempestiva e piorado a situação dela e do próprio filho. No entanto, ali, vendo o exemplo de Maria, ela se retém e espera, então, o final da encarnação do seu filho ali. Então, assim, Maria, ela é o exemplo para todas nós mães. Ela também teve seu filho nos braços, também foi um menino lindo, também acompanhou a infância dele, a juventude, teve muitas preocupações, como toda mãe tem, né? Não sei se ela mandava ele sair com agasalho, com guarda-chuva, se ela falava para ele não chegar tarde, para não andar em más companhias. Devia fazer como toda mãe faz. Mas ela sabia da sua missão, sabia da missão do seu filho e soube passar por tudo isso sem perder a calma, a harmonia e a capacidade de auxiliar depois disso. Porque ao se ver sem Jesus, ela continuou na sua casinha, recebendo a todos que sofriam e dando a todos eles o amparo e a consolação. Então aí, a partir do momento que Jesus partiu, ela continuou com a sua missão de ser mãe da humanidade, de ser exemplo para muitas outras mulheres na condição de educar e de amar. Então, com essa ideia, né, de observar a missão de Maria, a gente pode aqui concluir que ser mãe é o máximo do amor que nós podemos doar aqui na Terra. É realmente o amor que não pede nada em troca. Porque nós não cobramos o leite dos nossos filhos, as horas de sono. A gente só quer que eles sejam felizes, só quer que eles sejam bem-sucedidos.
E para isso nós não medimos esforços. E não tem hora, não tem idade, não tem tempo para que essas coisas aconteçam. Mas isso tem uma compensação para nós. Nós somos as escolhidas por Deus para cuidar dos filhos dele. E isso é sublime. Eu adoro lembrar que eu sou babá dos filhos de Deus, porque isso enche de orgulho o meu coração. E se eu for bem-sucedida, melhor ainda, né? É isso que todas nós queremos, né? Ser bem-sucedidas nessa proposta de amar os filhos de Deus. E aí, para concluir, eu queria lembrar e ler, né, uma mensagem, uma oração para as mães, que está no livro A Luz da Oração, e é da Meimei. Meimei, que nós sabemos é um espírito de alta luminosidade, e tem sempre uma palavra muito carinhosa, principalmente com relação às mães e às crianças, né? Quase todas as evangelizações têm aí a proteção de Meimei, né? Então ela fala aqui, oração das mães. Senhor, abriste-me o próprio seio e confiaste-me os filhos do teu amor. Não me deixe sozinha na estrada a percorrer. Nas horas de alegria, dá-me temperança. Nos dias de sofrimento, sê minha força. Ajuda-me a governar o coração para que meu sentimento não mutile as asas dos anjos tenros que me deste e adoça meu raciocínio para que a minha devoção afetiva não se converta em severidade arrasadora. Defende-me contra o egoísmo para que a minha ternura não se transforme em prisão daqueles que asilaste em meus braços. Ensina-me a corrigir amando, para que eu não possa trair o mandato de abnegação que depuseste em meu espírito. Nos minutos difíceis, inclina-me à renúncia com que devo iluminar o trilho daqueles que me cercam. Senhor, auxilia-me a tudo dar sem nada receber. Mostra-me os horizontes eternos de tua graça, para que os desejos da carne não me encarcerem nas sombras. Pai, sou também tua filha. Guia-me nos caminhos escuros, a fim de que saiba conduzir ao infinito bem os promissores rebentos de tua glória. Senhor, não me desampares. Quando a tua sabedoria exigir o depósito de bênçãos com que me adornaste a estrada, por empréstimo sublime, dá-me o necessário desapego, para que eu te restitua as joias vivas do meu coração, com serenidade e alegria. E quando a vida me impuser, em teu nome, o desprendimento e a solidão, reaquece minha alma ao calor de teu carinho celeste, para que eu venere a tua vontade para sempre. Assim seja. Meimei. E aí, com essa prece, nós queremos encerrar esse nosso bate-papo de hoje, desejando a todas as mães muitas alegrias. Sabemos que nesses dias estamos impedidas de abraçar nossos filhos e netos, mas não estamos privados de mandar-lhes mensagens de amor, vibrações de amor, de carinho, e deles receber também essas mensagens. Tenham todos uma boa noite e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. E não tivesse um amigo, nada teria. Pois quando eu começasse a me sentir sozinho, quem é que me consolaria? Mas Deus é bom, botou você em meu caminho, pra que não falte a alegria. Você vai estar para sempre dentro do meu coração.